Sou Rosa Kokotsuki, coordenadora do Nebil Rio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer profundamente, em nome do Nebil, a DJ pela oportunidade. O objetivo da nossa atuação é estudar os assuntos relacionados à bioética. Por isso, a filosofia humanística do presidente Ikeda é o norte da nossa pesquisa e todos os anos estudamos a proposta de paz que ele escreve e envia à ONU. Hoje, pretendemos estudar junto com vocês a proposta de paz de 2020, denominada Rumo ao Nosso Futuro Compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Então, eu sou Jeane Machado, sou membro do Núcleo de Estudos de Bioética, e sob a liderança da Rosa aqui no Rio, e outras atividades também, que participo há 30 anos nessa HCAI, e fico muito honrada de poder conversar com vocês e estudar esse tema tão importante, né, que são os ideais do nosso mestre, explanados, e que ele coloca todo ano lá na ONU, né? Então, Rosa, por que o presidente Ikeda envia anualmente essa proposta de paz para a ONU? Na proposta, você tem temas que são relacionados com questões globais, né? Conflitos mundiais, meio ambiente, refugiados e outras matérias que são tratadas pela ONU, né? A ONU tem vários setores, né, que tratam desses assuntos. Qual a importância desse conhecimento na minha vida? E qual a importância desse conhecimento na vida dos nossos membros? Bem, em primeiro lugar, Taisaki Ikeda é um defensor que busca em todas as suas ações promover a ideia de um mundo sem guerras, baseada na construção de uma paz perene, uma paz que parta de cada ser humano, uma paz que seja o pilar de uma civilização edificada a partir do humanismo e do altruísmo. Então, suas propostas anuais, desde 1978, tornaram-se referência para dezenas de pensadores do mundo, que, assim como Ikeda, acreditam na possibilidade de uma paz perene baseada na reforma do ser humano. Conforme suas palavras, expressa na proposta de paz de 2011, que diz: amplo futuro de ilimitada energia, esperança, coragem e sabedoria abre-se diante de nós quando atendemos ao chamado para ampliar nosso infinito potencial humano. Na proposta de paz de 2020, o presidente Ikeda inicia destacando alguns pontos, e ele diz: a primeira coisa que gostaria de abordar é o islamismo é o estado de maior tensão entre os Estados Unidos da América e da República Islâmica do Irã, que continua desde o início do ano. Outro ponto é que o nosso mundo passou por uma série de eventos climáticos. O ano passado registrou recorde de ondas de calor na Europa, Índia e em outros lugares. Além disso, super tufões e chuvas torrenciais provocaram inundações em todo o mundo. O caos causado pelos enormes incêndios na Austrália continua, né? Então, a mudança climática é mais do que uma questão ambiental no sentido convencionalmente compreendido. Representa uma ameaça para todas as pessoas vivendo na Terra, agora e nas gerações futuras. Assim como as armas nucleares, um desafio fundamental sobre o qual o desastre da humanidade depende. Então, a gente pode compreender que, com base no princípio do Eixo-Fune, inseparabilidade de ser e ambiente, tudo que acontece no mundo, decorrente ou não das ações humanas, repercute em todos nós. A proposta de paz é um documento, né, que orienta a sociedade atual no sentido de respeitar a dignidade da vida, na sua profundidade, a fim de buscar ações equilibradas e harmônicas entre os povos, na busca de uma vida melhor para todos nós nesse planeta. O estudo desse documento, juntamente com a nova revolução humana
e das cartas de Nichiren Daishonin, que são os Goshos, devem ser buscados por nós para nos aperfeiçoarmos como seres humanos. Nessa proposta de 2020, Ikeda Sensei estabelece os elementos necessários para forjar uma ação solidária, que seja robusta, sob a perspectiva de 3 compromissos e 4 propostas concretas. Os compromissos são, primeiro, não deixar ninguém para trás. Aí é para lembrar que por trás dos números existem histórias e pessoas. Quanto mais vulneráveis elas são, mais expostas estão às mudanças climáticas e aos demais perigos e tragédias atuais. O desafio da construção. Em vez de focar apenas nos problemas e na crise, e ficar todo mundo, né, discutindo, né, a crise, os problemas, construir modelos possíveis de um futuro melhor, planejar caminhos práticos de ação conjunta para se chegar a tal futuro. E a ação pelo clima, liderada pelos jovens. Ao apresentar os jovens como força propulsora da época e do futuro, é reforçada a importância não só de incluí-los em todos os processos de diálogo das Nações Unidas, mas como permitir que eles tomem a dianteira na proposição e realização de projetos globais e locais. Os jovens têm que liderar essa questão. Além dos compromissos, o Dr. Ikeda apresenta 4 propostas concretas para a criação de uma sociedade global sustentável. Primeiro, construir apoio para o TEPAM. Então, o TEPAM eu gostaria de falar um pouquinho, porque é uma sigla, né? E as siglas a gente tem que compreender. Esse é um tratado internacional, está em negociação, existem vários tratados internacionais anteriores entre países visando desarmamento nuclear. Alguns países já assinaram e precisam da aprovação interna dos seus governos para ratificá-las, outros não assinaram. Esta proposta tem foco na ratificação do tratado por parte tanto dos países signatários como dos que ainda não assinaram, para finalmente pôr um fim à guerra nuclear. A segunda proposta negociações multilaterais pelo desarmamento nuclear. Então, a exemplo, né, do tratado do TEPAM, considerando a ameaça apresentada pela atual situação dos tratados em vigor e o perigo cada vez maior do uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, aliada aos arsenais nucleares. Nessa proposta está incluída a discussão sobre a necessidade de criar mecanismos de controle para o uso de novas tecnologias com o objetivo de evitar grandes desastres nos arsenais nucleares existentes. A inteligência artificial, ela age sozinha às vezes, então o risco de um hacker entrar num desses arsenais nucleares e provocar um desastre é muito grande. Então, essa é uma grande preocupação do presidente Ikeda. Terceiro, tornando visível ou invisível. Então, essa parte é a partir da realização de fóruns que deem visibilidade a ações e vozes locais. São pessoas invisíveis, né? Que levam ao estabelecimento de medidas práticas para combater cada um dos desafios atuais. Aqui, o presidente Ikeda ressalta com ênfase ainda maior o papel crucial das mulheres das situações normais às épocas de grandes calamidades, porque às vezes as ações são tomadas sem se considerar as necessidades do mundo real das pessoas. Isso é que torna ao visível o que é invisível hoje. E a quarta proposta é a educação para crianças em situação de crise. Então, retomando, né, a importância de olhar para cada história por trás dos números
e assegurar com isso o futuro da própria humanidade, refere-se ao fortalecimento do apoio às crianças e jovens privados de oportunidades educacionais devido a conflitos armados ou desastres ambientais ou desastres naturais. A convicção do Sensei é de proteger os direitos humanos e o desenvolvimento futuro da próxima geração. É a pedra angular da criação de uma sociedade global sustentável. Aqui, ele se preocupa com a geração futura, ele se preocupa com quem está do lado de fora e as crianças que não têm acesso à educação devido às crises que acontecem, crises humanitárias, desastres ambientais, né, crises provocadas pelos conflitos, etc. Bem, nos próximos módulos abordaremos com um pouco mais de detalhe cada uma das propostas. No entanto, o importante é criar uma nova perspectiva mental e um novo olhar sobre as questões que impactam nossa humanidade. Cada um de nós é um agente potencial das mudanças de uma nova era de paz e respeito à dignidade da vida. Por isso, estamos muito felizes com a parceria com a DUNE e a DE, que são, na realidade, os construtores, os protagonistas dessa nova fase da vida, ou seja, da nova era. Obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar dessa atividade e me sinto muito honrada de estar ombro a ombro com os jovens. Obrigada. Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade de explanar a proposta de paz. Eu sou o Diogo, coordenador da Divisão dos Universitários da Coordenadoria Serra Mar, e hoje a gente vai falar sobre o módulo 4 da nossa proposta de paz. Olá, eu sou Jeane Machado, sou membro do Núcleo de Estudos de Bioética do Rio de Janeiro, entre outras atividades que a gente faz há 30 anos. Eu estou aqui também, junto com o Diogo, para nós fazermos uma duplinha de veterano e jovem para estudar a proposta de paz do presidente Queda. Maravilha, para mim é uma honra poder contar com a presença da senhora e o apoio nessa explanação. Então, a gente está estudando a proposta de paz que o presidente Queda enviou à ONU em janeiro de 2020, como faz todos os anos, rumo ao futuro compartilhado, construindo uma era de solidariedade humana. Por que o presidente Queda envia anualmente essa proposta à ONU? Verifiquei que os assuntos tratados estão sempre relacionados com questões globais, tais como conflitos mundiais, meio ambiente, refugiados e outras atividades normalmente tratadas pela ONU. Qual a importância desse conhecimento na minha vida e na vida dos nossos membros, Jeane? O presidente Queda, ele é um filósofo humanista, é um ativista que busca em todas as suas ações promover a ideia de um mundo sem guerras, baseado na construção de uma paz perene, uma paz que parta de cada ser humano, uma paz que seja o pilar de uma civilização edificada a partir do humanismo e do altruísmo. Não é por coincidência que a nossa revista se chama Terceira Civilização. Essa busca é de uma civilização e uma nova era a partir desse humanismo e desse altruísmo. Na proposta, Ikeda Sensei estabelece os elementos necessários para forjar uma ação solidária, que seja robusta sob a perspectiva de 3 compromissos e 4 propostas concretas, que já foram faladas anteriormente, a gente está no último módulo, né? Mas é importante ressaltar, tá? Os 3 compromissos são: não deixar ninguém para trás. O desafio, esse é o primeiro. O segundo é o desafio da construção. E o terceiro é a ação pelo clima liderada pelos jovens. Maravilha. Eu gosto muito dessa proposta, porque Ikeda Sensei, além de deixar muito claro para a gente quais são os compromissos que precisamos assumir para essa construção de uma sociedade mais fortalecida, mais humana, ele também mostra para a gente quais são as 4 propostas concretas que a gente precisa executar para criar essa sociedade global e sustentável. Então, a gente já falou aqui sobre construir o apoio Protepan,
que é a primeira proposta, a segunda, que são as negociações multilaterais pelo desarmamento nuclear, a terceira, que é tornando visível e invisível, tornando visível o invisível, e a quarta e última que a gente vai tratar agora, que é educação para crianças em situação de crise. Muito bem, essa proposta é a última das 4 apresentadas no texto, e é muito querida para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, né? Ela insta as pessoas, a nós, né, a retomar a importância de olhar cada história por trás dos números, cada indivíduo por trás de todas esses números que falam tanto isso, tanto aquilo, a gente tem que olhar que atrás desses números tem seres humanos, né? Assegurar o futuro da própria humanidade. Refere-se ao fortalecimento do apoio às crianças, jovens privados de oportunidades educacionais, devidos a conflitos armados ou desastres naturais. A convicção do presidente Queda se funda na proteção dos direitos humanos e o desenvolvimento futuro da próxima geração, pedra angular da criação de uma sociedade global sustentável. Milhões de crianças e jovens vivem em países afetados por conflitos e desastres e ainda enfrentam sérias desvantagens educacionais. No Iêmen, um país devastado por conflitos prolongados, 2,4 milhões de crianças em idade escolar são privadas da educação. A infraestrutura da escola foi atingida e severamente danificada. As instalações das escolas são usadas como bases militares ou abrigos civis. Em Bangladesh, que foi repetidamente impactada por desastres ambientais exacerbados pela crise climática, um grande número de famílias foi levado à pobreza ou deslocamento. No processo, existe uma preocupação com a saúde das crianças, e um número crescente considera seu acesso à educação impedido. E aqui é importante salientar que as crianças, elas são as mais atingidas, porque elas dependem do cuidado dos adultos. E no momento que você tem ajuda humanitária, o foco principal é saúde, é alimento. A educação fica para depois, sempre para depois, quando der, não é? Então, isso é muito importante, a gente encarar essa preocupação aqui do presidente Queda nessa 4ª proposta. E é importante a gente encarar isso justamente porque a gente está construindo a geração 2030, né? Então, se a gente quer ter sucessores fortes, nós precisamos olhar para essas crianças que estão sendo muitas vezes impedidas de ter uma educação de qualidade. Então, quando a gente fala globalmente, mais de 104 milhões de crianças e jovens estão atualmente privados de uma educação como resultado de conflitos e desastres naturais. No entanto, menos de 2% do financiamento humanitário é alocado para essa área. É aquilo que você falou, né, Giane? A educação sempre fica para depois, quando a gente fala de cuidados humanitários. Então, passar um tempo com os amigos na escola, por exemplo, que a Sensei fala, oferece às crianças socorro psicológico para começar a curar-se de experiências traumáticas, de crescer em zonas de conflito ou desastre. Então, não é só adquirir conhecimento, que é a base fundamental da escola, né? É ressocializar essas crianças e dar a elas a oportunidade de ter contato com seres humanos que prezam a humanidade e a dignidade de todas as pessoas. Você sabe de alguma ação humanitária global nesse sentido? Nas palavras do presidente Queda, a educação é essencial para promover a paz, a tolerância e o respeito mútuo. Reduz a probabilidade de violência e conflito em 37%, quando meninas e meninos têm acesso igual à educação. Entre os objetivos do ODS, né, do século, está o objetivo de garantir que todas as meninas e meninos concluam uma educação de qualidade. É inaceitável permitir que crianças e jovens que vivem em países afetados por conflitos ou desastres sejam deixados para trás
e se tornem uma geração perdida. Então, o que ele está implicando é a próxima geração, né? A continuidade da humanidade, da civilização. Exatamente. Tem um ponto a ser observado nessa proposta, que é onde Ikeda Sensei cita o SEW, né, que significa Educação Não Pode Esperar, e trata de um novo fundo global estabelecido durante a Cúpula Humanitária Mundial em 2016 e hospedado pela Unicef. É a primeira iniciativa desse tipo dedicada à educação em emergências e crises prolongadas. No total, a SEW já atingiu mais de 1,9 milhão de pessoas presas em emergências humanitárias, proporcionando oportunidades educacionais. Isso estabelece as bases para que os jovens atingidos pela crise recuperem seu senso de segurança e esperança à medida que continuam avançando em direção ao futuro, com sonhos em seus corações. Também serve como um recurso vital, trazendo paz e estabilidade à comunidade e à sociedade. Em 2016, no ano em que a SEW foi estabelecida, estimou-se que 8,5 bilhões de dólares eram necessários anualmente para fornecer um pacote de educação básica para os aproximadamente 75 milhões de crianças afetadas por essas crises, o equivalente a 113 dólares por criança por ano. Desde então, o número de crianças carentes aumentou para 104 milhões, é muita coisa, né? Mas é claro que desviar até uma pequena fração dos gastos militares globais, estimados em 1,8 trilhão de dólares, seria suficiente para fornecer apoio internacional ao tipo de educação que permitiria que milhões de jovens que viviam em péssimas condições dessem um passo esperançoso em suas vidas. Então, a gente vê que é muito importante que toda a sociedade olhe para a educação como algo base e fundamental, mas que também não é tão caro assim, né? Os países, eles conseguem investir em educação de qualidade para essas pessoas que estão em situação de crise. Basta querer. Então, na proposta, o presidente Ikeda conclama, né, a comunidade internacional a fortalecer a base financeira da SEW, a fim de melhorar a oferta de educação durante emergências. Fazer isso constituirá uma grande contribuição para a criação de uma sociedade global sustentável, onde todos possam viver com dignidade e segurança. Na proposta de paz de 2009, ele solicitou a expansão de mecanismos inovadores de financiamento, como taxas de solidariedade internacional, a fim de acelerar o processo de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. É hora de explorar medidas adicionais para arrecadar mais fundos para esse objetivo, incluindo o estabelecimento de uma taxa de solidariedade internacional dedicada à educação especificamente. Então, tem aqui, olha, na França, foi criada uma taxa de solidariedade sobre passagens aéreas, atualmente implementada, tanto na França como em outros países, e tem sido fonte de financiamento internacional para apoiar pessoas em países em desenvolvimento que enfrentam doenças infecciosas, tais como HIV, a tuberculose, a malária. Outros exemplos de estrutura de financiamento incluem a Unity Life, criada há 5 anos para combater a desnutrição crônica infantil. Então, não é impossível fazer isso, né? Em colaboração com a Unicef, o Japão tem sido fundamental na distribuição de livros didáticos para 100 mil estudantes do ensino fundamental, no fornecimento de material entre mochilas escolares e material escolar, para 62 mil crianças na Síria, que foi devastada pela guerra. E nas áreas do Afeganistão, onde houve um déficit de ajuda humanitária, o Japão financiou a construção de 70 escolas, permitindo que 50 mil crianças estudassem em ambientes de aprendizado adequados. Então, ele está estimulando, né, que o Japão empregue a sua experiência, assumindo um papel ativo no fortalecimento da base financeira do SEW, liderando a discussão sobre a formulação de novas plataformas
que podem aumentar a disponibilidade de financiamento internacional de solidariedade para a educação. É isso. Então, é possível. As ações já existem, né? E as propostas também. A gente só precisa garantir que elas sejam executadas. Para finalizar já a nossa explanação de um trecho tão importante da proposta de paz, eu gostaria de citar um outro ponto importante que o presidente Ikeda ressalta na proposta de 2020. Ele considera essa ação fundamental, pois por trás do espantoso número de 104 milhões de crianças em idade escolar, impedidos de ter acesso à educação devido às emergências, estão indivíduos com suas histórias únicas. Aí a gente volta ao centro de tudo, né? A pessoa, o ser humano. Assegurar o acesso igualitário à educação a essas crianças permitirá que elas recuperem a esperança e avancem rumo aos objetivos da vida. Educação é um dos 3 pilares, junto com a paz e a cultura, em torno dos quais as atividades socialmente engajadas da SGI em 192 países e territórios estão centradas. Essas atividades são projetadas para promover o empoderamento de, por e para as pessoas. Quando a sociedade está em plena agitação ou repleta de ameaças, são sempre as crianças e os jovens que suportam o peso. E muitas das vezes os adultos nem enxergam isso, né? Esforçando-se para aumentar a conscientização sobre a importância de construir uma sociedade que atenda essas necessidades da educação, a SGI está comprometida em promover o empoderamento de, por e para as pessoas, a fim de enfrentar a crise climática e todos os outros desafios globais com um crescente momento de solidariedade humana. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de tratar de um tema que é super importante, e especialmente para a DUNE, né, onde a gente está desenvolvendo jovens que vão ser grandes valores na sociedade, e a gente entende que o caminho da educação é esse caminho para um glorioso futuro daqui até 2030 e mais adiante. Mas, assim como Ikeda Sensei fala em várias propostas de paz, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Então, a gente precisa olhar para todas essas crianças, que não são poucas, são muitas, e que muitas das vezes estão do nosso lado, estão vivendo situações de crise e não conseguem, de fato, ter acesso à educação básica de qualidade. Então, queria muito agradecer a oportunidade de falar para todos os líderes de distrito e acima da Coordenadoria Serra Mar e líderes do DEB, e mais ainda de poder estudar e explanar essa matéria junto com você, Jane, que para mim é um grande exemplo quando se trata de estudos da proposta de paz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diogo, essa oportunidade de ter fazer esse trabalho, né, junto com vocês, esse estudo que, na verdade, nós estamos eternamente estudando, né? Nós não sabemos o suficiente, nós estamos eternamente estudando, por isso o nosso é um núcleo de estudos. E a minha posição é estar aqui para estimular esse estudo, para estimular que as pessoas busquem, tenham espírito de procura, e estudem sempre, estudem o propósito de paz. Esse é o recado que o Sensei está dando para a civilização moderna. Tá? Estudar junto com o Gosho, estudar junto com a nova revolução humana, mas estudar a proposta de paz, procurar entender qual é o recado que ele está passando. Tá bom? Muito obrigada e até... Tchau, tchau, pessoal. Até outubro no Second Generation. Até. Boa sorte.